Fala galera, o que a morte do Moise, a morte do Durval e a fala do Flow Podcast na figura do Monark defendendo a existência legal, o direito legal de existência de um partido nazista tem em comum com o Brasil atual? A ascensão de uma direita que prega a violência abertamente. O que esses três fatos têm em comum? Convidar você a fazer uma reflexão junto comigo sobre estes três assuntos e como nós podemos entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu sou o Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui do canal. Comecei gravando sem óculos, mas eu tenho uma certa dificuldade de ficar sem óculos. Estou gravando sem montar o cenário que normalmente eu costumo montar. O que a morte do Moise, o congolês refugiado aqui no Brasil, o Durval, refugiado da violência de São Gonçalo, e a elite política e também elite da influência digital tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu quero trazer um dado sobre a morte do Moise, que foram os protestos que aconteceram no último sábado. Neste último sábado, em diversas cidades do Brasil e fora do país, pessoas se reuniram para protestar contra aquele brutal ato de violência que levou aquele jovem congolês a ser morto. Aqui, perto de onde eu moro, a Praia da Barra, o local onde aconteceu, está a menos de 3,5 km de onde eu moro. E é muito triste saber que aqui na Barra da Tijuca, uma das praias mais bonitas do Brasil, aconteceu um crime tão bárbaro assim. Morto por cobrar a diária do seu trabalho de forma violenta, espancado, com cabos de madeira, até o fim, até que ele perdesse a vida. E o que me chama a atenção e que faz eu tentar compreender isto, unindo esses três acontecimentos? O presidente da República, Jair Bolsonaro, em nenhum momento se manifestou sobre este ato violento acontecido na praia onde ele tem uma residência. Exatamente ali na orla da Barra da Tijuca. Ele não se manifestou. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, só se manifestou depois de muita pressão das redes sociais e de entidades de direitos civis e entidades políticas. Só se manifestou. E mesmo assim, um dia depois dela falar mais um dos seus absurdos nas redes sociais, quando ela, num evento em prol da família, ao discursar sobre gravidez na adolescência, ela culpou a rede social TikTok, dizendo que os pais e as mães deveriam tomar conta das suas filhas que vão vender o corpo no TikTok. É mais um desses absurdos. Somente depois disso é que ela disse que o Ministério dos Direitos Humanos iria se envolver no caso Moise. Mesmo assim, Damares não montou uma comitiva, não chamou Queiroga e não veio ao Rio de Janeiro para visitar a família de Moise, como ela fez imediatamente após uma criança tomar a vacina. Fiz vídeo aqui no canal também sobre isso. E se sentir mal lá em São Paulo, na cidade de Lençóis Paulistas. Ela não fez isso no caso Moise. E aí nós vemos o que? Nestas manifestações de sábado, aconteceu o seguinte. Um grupo entrou numa igreja, uma igreja que, segundo consta, tem uma tradição de ser uma igreja construída para os negros escravizados. E lá fizeram um ato simbólico, um ato de protesto, não quebraram nada, porém realmente atrapalharam um pouco o desenrolar de alguma coisa que estava acontecendo ali dentro da igreja. E o governo brasileiro, na pessoa do presidente da República, que adora uma rede social, o que fez? Publicou uma nota nas suas redes sociais, o Jair Messias Bolsonaro. Vou ler aqui para vocês. Acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face, de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar?
Acionei o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país. Nesse texto que Bolsonaro coloca na rede social, onde ele defende que sejam punidos os manifestantes que entraram naquela igreja católica lá em Curitiba, existe evidentemente o mito da violência da esquerda, o mito do perigo que a esquerda representa. E aí o Bolsonaro apela para as tradições religiosas. Agora eu quero dizer uma coisa para Bolsonaro e para quem o incentivou a escrever esse texto, provavelmente ele teve a assessoria de algum religioso. A tradição religiosa não significa nada para Jesus, aquele que é o cabeça do cristianismo. Pelo contrário, Jesus condenou, está lá isso em Marcos capítulo 5, você pode dar um Google aí, eu não vou ler o texto, ele condenou o apego às tradições religiosas. E mais, Jesus disse que templos não representavam nada. Ele, inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual Jesus foi perseguido pelos tradicionais religiosos da sua época, quando ele disse que ele destruiria o templo de Jerusalém e o reconstruiria em 3 dias. Sabe por que, Bolsonaro? Sabe por que você que defende o fundamentalismo religioso que Bolsonaro trouxe para o governo, essa tentativa de implantar uma teocracia evangélica ou cristã aqui no Brasil? O templo para Jesus é a vida. O templo para Jesus são os corpos. O templo para Jesus são as pessoas. Foi isso que ele ensinou. Ele refutou as tradições religiosas e disse que nós somos o templo do seu espírito, o templo da morada de Deus. E aí, Bolsonaro, a sua nota não deveria ser para investigar a invasão de uma igreja católica. Ok, se houve algum crime que seja punido, a sua nota deveria ser para investigar a profanação de um templo de morada de Deus, o corpo do Moisés. E aí nós passamos para o caso do senhor Durval. Durval, um homem simples, um homem que saiu de uma comunidade violenta para tentar criar a sua filha, que hoje tem 6 anos, num lugar melhor. Durval, segundo o testemunho dos seus amigos, era um homem inocente, um homem feliz, um homem que só sabia rir. E este homem foi brutalmente assassinado por um branco. Durval era negro. Na porta do condomínio onde ele morava. Ele estava voltando para casa para estar com a sua família. E aquele homem, um membro da Marinha do Brasil, um militar, sacou da sua arma e deu 3 tiros. Vejam bem, 3 tiros na barriga de Durval. Algo para ser letal realmente. Ele não deu um tiro na perna para assustar, ele não deu um tiro para o alto, alegando que teve medo pensando que Durval era um ladrão. O que me faz pensar numa coisa impressionante sobre isso. Os dois moravam no mesmo condomínio. E aí a invisibilidade que é dada a Moise também é a invisibilidade pela qual Durval passa. Sabe por quê? Será que esse homem, em nenhum momento, esse assassino, esse homem que, como disse a esposa de Durval no enterro, parabéns para você por ter destruído a minha família. Esse homem nunca viu Durval no mesmo condomínio onde ele morava. Isso fala muito sobre como nós lidamos com o sagrado da vida, como nós lidamos com o outro, como nós lidamos com o que é realmente importante. Templos religiosos não são importantes, tradições religiosas não são importantes. A vida é importante. E nesse caso, me espanta muito que esse homem, Aurélio Bezerra, membro da Marinha do Brasil, nunca enxergou aquele negro feliz. Nunca enxergou. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, ela participou de um seminário de psicanálise durante o dia e o tema foi racismo. E ela fez uma pontuação e ela estava me contando por que
esses casos só nos espantam quando eles tomam grandes proporções na mídia. Ela estava comentando inclusive sobre o caso do Moise. Ela disse: Marcos, eu não me indignei a primeira vez que eu vi o caso na televisão. Eu só me indignei quando começou a haver comoção. E ela disse que durante o seminário, ela disse: nós carregamos o racismo, nós carregamos essa incapacidade de enxergar a diferença, incapacidade de enxergar o diferente e acolher e aceitar, e essa incapacidade de realmente valorizar aquilo que é sagrado, aquilo que é a vida. E aí nós vamos ao Flow Podcast. Eu não sigo o Flow, eu não sigo esse monarque, mas esse assunto me espantou profundamente, até porque estava lá um dos culpados por hoje termos o que temos no governo. Kim Kataguiri, deputado federal, membro do MBL, que foi um dos patronos, sim, de Bolsonaro. Ele, lá atrás, em 2016, 2017, 2018, durante as eleições, eles apoiaram, o MBL apoiava esse projeto que está aí. E durante essa conversa lá, onde estava também a Tabata Amaral, deputada federal também, esse senhor, esse jovem monarca, disse que ele era a favor de que os nazistas tivessem o direito de ter o seu partido nazista registrado legalmente. Um absurdo, uma coisa que desmerece a história, desmerece as vítimas do Holocausto, desmerece toda a comunidade judaica. Simplesmente desmerece, como a Tabata até tentou dizer lá, o valor da vida. Então, nesses três casos, o que me espanta e o que faz com que eles se correlacionem é a desvalorização da vida. Dar o direito de nazistas, que nem na Alemanha possuem esse direito, lá eles são declarados, quem se posiciona como nazista é um fora da lei. Dar o direito apenas por questão de opinião revela como a vida tem sido desvalorizada no Brasil nos últimos tempos. E aí eu quero fechar com a seguinte reflexão. Como chegamos até aqui? Sempre houve racismo no Brasil? Sim. Sempre houve pessoas flertando com totalitarismos, com noções políticas que são de supremacia, sempre houve. Mas o que está acontecendo agora é o seguinte. De 2013 para cá, piorando em 2016, toda a construção democrática que foi feita a partir da redemocratização do Brasil, acontecida lá com o final do governo ditatorial militar, está sendo desconstruída por essas pessoas que estão neste governo neste momento. Inclusive, para tristeza minha, quem acompanha aqui o canal sabe disso, com o apoio da bancada evangélica e de muitos líderes evangélicos. A democracia conquistada a duras penas está sendo solapada, está sendo destruída. Pelo quê? Por um discurso de ódio e de desvalor da vida. A vida perdeu o sentido. O líder máximo do país hoje é um homem que só vale quem é igual a ele, só vale quem pensa igual a ele, só vale quem se submete a uma frase que ele disse durante a tentativa de atirar, que foi filmada esses dias. Ele disse: tem que ser do meu jeito. Esse homem incita pessoas a esquecerem que existem muitas pessoas como Durval, que passam por nós diariamente e que merecem respeito. Que existem muitas pessoas como Moise, que passam por nós diariamente e que merecem respeito. E que existem muitas e muitas pessoas que não, Kim Kataguiri, não apoiam, como ele insinuou lá na conversa, lá no Flow Podcast, que a população apoia e aceita governos de exceção. Não. Nós queremos liberdade democrática. Nós não queremos a imposição nem à esquerda nem à direita. Nós queremos a conquista da democracia, pela qual lutamos e que está sendo destruída por esse pensamento de ódio. Nós precisamos acabar com isso no Brasil, essa política do nós contra eles. É por isso que
pessoas como Durval, que fugiram da violência na comunidade pobre onde ele morava e se esforçou e se sacrificou para morar num lugar melhor, continuam correndo risco. Porque ainda lá, nesse lugar, na portaria do condomínio, ainda era nós contra eles. E esse nós veio na forma de 3 tiros no uso de uma arma de fogo, como é defendido por esse governo, que, sinceramente, não tem mais jeito. Essa é a minha reflexão. Nós estamos nesse estado por causa disso. Porque pessoas como Kim Kataguiri e como o Monark foram fomentando, ao longo do tempo, esse pensamento. Pare para pensar nisso, deixe o seu comentário aí, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema, mas participe, comente, fale e, por favor, se precisar ir na rua, use a sua máscara, a pandemia não acabou, pessoas estão morrendo, se cuide. Um forte abraço, nós nos encontramos no próximo vídeo.